Olá, meu nome é Carolina Laurini e eu voltei para falar para vocês um pouquinho sobre o estudo comparado da sustentação e locomoção em vertebrados. Então vamos lá. Para a gente falar, sobre sustentação e locomoção, a gente precisa falar primeiro sobre o esqueleto. Como é o esqueleto nos vertebrados, O esqueleto nos vertebrados, ele é um endoesqueleto, Ele é um esqueleto que está interno, ele não é externo, ele não está exposto. E ele é constituído por osso ou cartilagem. Esses tecidos, ossos e cartilagens, eles são tecidos mineralizados, que são produzidos por um tipo específico de tecido conjuntivo, E eles são tecidos vivos, que estão em constante remodelagem, e crescimento. Também é possível que eles sejam reparados em caso de quebra, por exemplo. Então, são tecidos vivos. No caso, a gente pode isolar esse esqueleto, a gente pode dividir esse esqueleto em diversas partes até os ossos individuais, Mas para a gente, nessa aula, existe uma divisão que vai ser bastante útil, que é a divisão em esqueleto axial, que é composta pelo crânio, coluna vertebral e pelas costelas, e o esqueleto apendicular, que envolve, então, os membros e as cinturas, a cintura peitoral e a cintura pélvica. Além dos ossos, também é muito importante para a sustentação e locomoção a musculatura. Vocês sabem, existem diversos tipos de músculos. Para a gente hoje, os que vão interessar mais são os músculos esqueléticos. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando a musculatura esquelética em um humano, os músculos esqueléticos superficiais. E esses músculos, a musculatura esquelética, ela tem um poder de contração bastante rápido e potente, e juntamente com os ossos, ela propicia que a gente então se locomova. Os músculos estão ligados aos ossos pelos tendões, que a gente consegue ver em azul. Estão os tendões fazendo a ancoragem da musculatura nos ossos. E a partir disso, então, a partir dessa interação músculo e esqueleto, a gente tem a movimentação. Muitos músculos, eles trabalham de forma antagônica, então, enquanto um grupo muscular contrai, o outro relaxa, que a gente está vendo aqui, A contração de um, relaxamento de outro, a contração e relaxamento. Lembrando, que toda a informação de contração, ela vem do sistema nervoso. Os músculos, eles são inervados pelos neurônios motores, Então, além de tudo, ainda tem o sistema nervoso envolvido. Agora, então, a gente vai falar um pouco sobre a sustentação e a locomoção nos diversos grupos de vertebrados. Começando, então, com os peixes agnatos, que são as feiticeiras e as lampreias. Aqui a gente tem um esqueleto preparado, em solução de uma lampreia. Então, a gente consegue ver que é um esqueleto muito simples. Ele é um esqueleto cartilaginoso, ele é composto por cartilagens. E nesses animais, a notocorda ela é retida ainda nos adultos. Esses animais não apresentam as nadadeiras pares, as nadadeiras peitorais e pélvicas. Então, basicamente, existe as cartilagens anteriores, que a gente consegue ver nesse esquema aqui. Aqui é uma feiticeira e aqui uma lampreia. Então, a gente consegue ver diversos grupos de cartilagem, aqui em verde as mais anteriores, em rosa as cartilagens dorsais. Aqui nas feiticeiras a gente percebe que elas são bastante delgadas e com um espaçamento grande entre elas. Nas lampreias, elas são um pouco mais robustas e têm uma articulação maior. E aqui a gente também vê as cartilagens associadas às brânquias desses animais. Passando então para os peixes cartilaginosos, os tubarões e as raias. Esses peixes, como o próprio nome diz, são peixes cartilaginosos, então eles têm o esqueleto com uma cartilagem, com uma calcificação especial, com uma calcificação prismática. E o esqueleto desses bichos, ele é composto por um neurocrânio, a coluna vertebral, o esqueleto associado aos arcos branquiais, cintura peitoral, cintura pélvica com nadadeiras peitorais e nadadeiras pélvicas e as nadadeiras dorsais, nadadeira
que pode variar em número. Aqui no caso existem 2 nadadeiras dorsais, uma nadadeira anal que pode estar presente ou não nos tubarões e a nadadeira caudal, todas elas sustentadas por radiais cartilaginosos. No caso das raias, né, também tem a mesma estrutura de neurocrânio, coluna vertebral, o esqueleto branquial, mas nesses animais, as nadadeiras peitorais, elas sofrem elas se expandem anteroposteriormente, formando um disco, que é bastante característico do grupo. Os peixes ósseos, aqui tem uma ilustração, né, só para exemplificar, porque existe, como a gente viu na aula de peixes ósseos, existe uma variação gigantesca, né? A gente está falando do maior grupo de vertebrados, né, mais diverso. Então, existem diversos tipos de esqueleto, muitos perdem estruturas, em outras, principalmente os ossos do crânio, podem ser fusionados, enfim, existe uma grande variedade. Mas, basicamente, né, vamos ter também um crânio. No caso dos peixes ósseos, o esqueleto é constituído de ossos dérmicos e ossos endocondrais. Então, vão ter os ossos associados ao crânio, a coluna vertebral, as nadadeiras, no caso também as nadadeiras pares peitorais e pélvicas, a cintura também peitoral e pélvica e as nadadeiras dorsais e anais, que também podem variar em número e estarem ou não presentes. E as nadadeiras são sustentadas por raios ósseos também. E todos esses grupos, né, os peixes, eles nadam. E a natação, quando comparada com os outros tipos de locomoção que a gente vai ver a seguir, ela é o meio de locomoção mais econômico, muito dado ao meio onde ela ocorre. Então, quando você está dentro d'água, o meio circundante, ele tem uma densidade muito mais próxima do que o corpo do animal. Então, parte da sustentação, né, já é feita pelo meio. Então, existe esse facilitador. Nos peixes, né, nos peixes ósseos e nos peixes cartilaginosos, e nos peixes agnatos também, a musculatura do corpo é a principal responsável pela propulsão, né, da natação, principalmente a musculatura da região caudal. Nos peixes ósseos existem bandas musculares, né, que estão distribuídas perpendicularmente ao eixo anteroposterior, e essas bandas musculares elas se contraem alternadamente. Então, quando o lado direito contrai, o lado direito relaxa, fazendo com que ocorra a ondulação e a natação. Um outro problema, né, para a locomoção seria que os peixes eles são mais pesados do que o meio, né? Então, eles também precisam tratar de flutuar nesse meio. No caso dos peixes ósseos, né, o próprio esqueleto cartilaginoso ele é leve, mas também existem no fígado desses animais grandes reservas de um óleo, né, que facilita, né, a flutuabilidade. E no caso dos peixes ósseos, existe a bexiga natatória. A gente viu essa estrutura na aula de peixes ósseos, né, vocês lembram? É uma estrutura que é capaz de ser inflada ou esvaziada de acordo com a necessidade e facilita, né, e ela auxilia a flutuabilidade desses organismos. Falando então agora dos tetrápoda, a gente então agora passa para os vertebrados que têm 4 membros. Então aqui no caso a gente tem o esqueleto de uma salamandra, de um sapo e de uma cecília, né, ou cobra cega. No caso, então, agora a gente tem um esqueleto ósseo também, e ele é um esqueleto que agora apresenta algumas modificações se a gente for comparar com o dos peixes, né? Então, agora a gente tem o desenvolvimento, né, dos membros, e a locomoção fora da água. Então, isso tem um impacto na sustentação e na locomoção. Primeiramente, então, a gente tem as vértebras, elas são mais rígidas, elas são mais aderidas, então elas têm menos flexibilidade para movimentos ondulatórios laterais, por exemplo. E a musculatura, ela também se organiza de uma forma diferente, né? Enquanto nos peixes, eles eram feixes perpendiculares ao eixo anteroposterior, nos anfíbios,
a musculatura ela é organizada em feixes dorsais e ventrais, né, para também auxiliar a sustentação das vísceras, né, no ambiente terrestre. Então, falando mais especificamente das salamandras, né, elas se locomovem por movimentos laterais do tronco e, quando elas estão em água, elas podem nadar com o auxílio da longa cauda, né, então elas têm um crânio, cintura peitoral com os membros anteriores, cintura pélvica com os membros posteriores, um tronco relativamente longo e uma cauda. Os anuros, que são os sapos, pererecas e rãs, eles têm um esqueleto que é bastante especializado para o salto e para a natação, né? Então, nesses organismos, a gente percebe, né, um corpo relativamente curto, com membros alongados, que estão relacionados ao salto. O número de vértebras no tronco é bastante reduzido e eles têm essa estrutura, que é o uróstilo, que tem essa forma de haste e também está associada ao modo de locomoção saltador. Além disso, alguns anuros podem se locomover em árvores, né, têm hábitos arborícolas e para isso eles têm ventosas nas pontas dos dedos. As cobras cegas, elas são ápodas, né, elas não apresentam membros, elas perdem os membros e elas apresentam uma sequência também longa de vértebras sem as cinturas e elas se locomovem rastejando no solo com movimentos ondulatórios laterais. Agora falando, né, entrando nos amniotas, né, as cobras e os lagartos. Os lagartos, existe uma grande variedade, eles podem ocupar diversos habitats, podem ser aquáticos, terrestres, cavadores, e tudo isso reflete, né, é refletido no esqueleto também, mas de forma geral eles apresentam 4 membros, um corpo relativamente curto, com uma cauda bastante longa. Alguns lagartos não têm membros, que são lagartos ápodas, como por exemplo as cobras de vidro, e as cobras reais. As cobras não apresentam a cintura peitoral, nem a cintura pélvica, nem os membros, né? Elas apresentam um crânio e uma sequência muito grande de vértebras e costelas. As vértebras das cobras, em comparação com as vértebras de outros grupos, elas são mais curtas, né, e mais grossas, também ajudando no modo de locomoção rastejante. Aqui, então, a gente tem exemplos de cobras e lagartos aquáticos e terrestres. Então, a gente vê aqui uma cobra nadando e rastejando num substrato arenoso e lagartos também, aqui no caso uma iguana, que também consegue nadar e se locomover de forma bastante eficiente no meio aquático. Falando um pouco mais do movimento das cobras, né, pode não ser simplesmente um movimento ondulatório lateral, ele pode existir vários tipos, né, dependendo do substrato ou dependendo da cobra. Então, ele pode ser um movimento ondulatório, basicamente, ou pode ser mais complexo, com planos inclinados, e aqui ele pode ser até mesmo perpendicular ao solo. Falando então das tartarugas agora. As tartarugas, elas apresentam uma configuração, né, de esqueleto bastante única dentro dos vertebrados, né? Ela tem uma característica bastante distintiva, elas apresentam uma armadura, né? Então elas estão dentro dessa carapaça, né, que é a parte dorsal, e o plastrão, que é a parte ventral. Essa carapaça, né, ela é formada externamente por queratina e internamente por ossos, né, que basicamente são as costelas e as vértebras e alguns outros elementos dérmicos. Mas, então, o que acontece nas tartarugas, que é único, é que nelas a cintura peitoral e a cintura pélvica, ela está dentro das costelas, né? Então, se a gente vê a nossa cintura aqui, ela está fora, né? E em todos os outros vertebrados também. E nas tartarugas, então, ela fica dentro dessa carapaça. As tartarugas também se locomovem no ambiente terrestre e aquático, né? Existem os jabutis e as tartarugas marinhas. Os jabutis, eles apresentam essas pernas curtas, né? Com unhas que auxiliam
para escavar e elas são retráteis. E as tartarugas marinhas, elas apresentam os membros anteriores modificados em nadadeiras, né, com remos, e os membros posteriores apresentam membranas, né, entre os dígitos. Os crocodilos, né, aqui a gente tem um esqueleto de um gavial para ilustrar o grupo, então uma característica bastante marcante é esse crânio, né, com um rosto com um focinho longo. Eles apresentam também um tronco e uma cauda bastante longa. Os membros, eles são afastados, né, do corpo e mantêm o centro de gravidade desses animais bastante baixo. Eles apresentam, aqui nessa foto não dá para ver muito bem, mas eles apresentam a gastralha, que são costelas abdominais, né, são ossos na região abdominal que ajudam também a sustentação das vísceras. Eles também se locomovem na terra e na água, eles podem parecer um pouco desajeitados, mas eles conseguem correr, né, eles conseguem levantar os membros e correr alcançando velocidades consideráveis em terra. E na água, né, eles usam mais essa longa cauda, bastante musculosa, para a natação. As aves, então, as aves, elas têm o esqueleto das aves, ela reflete muito o modo, né, de locomoção desses organismos, que é o voo. A mudança mais clara e mais óbvia é a transformação do membro anterior delas em asas. Né? Então, as asas são formadas pelos ossos do braço e da mão. No caso das aves, elas perdem alguns dígitos, né? Existem só 3 dígitos nas mãos das aves. E, além disso, elas apresentam também ossos pneumáticos, que são ossos com bastantes espaços preenchidos por ar. Esses ossos pneumáticos, eles não são distribuídos de forma homogênea dentro do esqueleto, né? Geralmente, os ossos mais anteriores são mais pneumatizados do que do membro posterior, e aves maiores tendem a ter mais ossos pneumáticos do que aves menores. Então, de forma geral, os ossos pneumáticos eles funcionam para distribuir melhor o peso nesses organismos. Além disso, né, existe a presença as únicas vértebras que não apresentam graus de fusionamento são as vértebras cervicais, né, as vértebras do tronco e as vértebras mais próximas à cintura pélvica são fusionadas, né, formando 2 estruturas que são o pigóstilo e o sinsacro, que estão relacionadas ao suporte para o voo. E, além disso, né, eles têm uma musculatura peitoral bastante desenvolvida. Em alguns casos, 20% do peso corpóreo das aves pode ser só da musculatura peitoral. E essa musculatura peitoral, ela se ancora numa estrutura do externo, que é a quilha. Então, essas aves, as aves podem se locomover tanto no ar, na terra ou na água, né? Existem aves que não voam, caso das emas e dos avestruzes, que vão ter, então, no caso, membros posteriores mais fortes e bem musculosos. Existem as aves que voam e existem diversos tipos de voo. Existe o voo batido, o voo planado, dependendo do tamanho, dos hábitos de cada ave. E existem as aves que mergulham, né, que nadam, como é o caso do pinguim, que ele tem uma movimentação muito mais eficiente na água do que em terra. E agora os mamíferos, então, uma característica aqui a gente tem o esqueleto de um gato, né, para ilustrar. Então a gente também vê a presença de 4 membros na cintura, né, um crânio, pode ter ou não, né, uma cauda. Uma característica de todos os mamíferos é a presença de 7 vértebras cervicais, então desde um camundongo pequenininho até uma girafa existem só 7 vértebras cervicais. E, né, no caso, a articulação das primeiras 2 vértebras, né, que é a atlas e a axis, nos mamíferos, a articulação dessas vértebras entre elas e com o crânio permite uma variabilidade muito grande de movimentos, né? Que a gente consegue mover a cabeça em vários planos, fazer rotações de diversas formas. E também existem mamíferos que se locomovem nos mais variados
meios, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente tem o esqueleto de um morcego, que tem também os membros anteriores modificados em asas, só que aqui no caso, então, a gente vê os dedos muito alongados, né? E daí existe uma membrana que liga todo isso, formando a asa. Aqui a gente tem uma preguiça, que tem o hábito arborícola, né? E ela apresenta os membros bastante alongados, dando como um balanço, né? E também as mãos e pés prenses. Aqui a gente tem o esqueleto de um tatu, onde os membros anteriores são bastante robustos, né? Com unhas bastante desenvolvidas também, que estão relacionadas com o hábito de escavar desses organismos. E aqui a gente tem o esqueleto de um golfinho, né? Que é um mamífero aquático, que também tem um esqueleto bastante modificado, né? Aqui a gente vê uma cintura pélvica vestigial, que pouco desenvolvida, os membros anteriores modificados em nadadeiras também, e grandes processos nas vértebras aqui ao longo de todo o corpo. Bom, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Bons estudos e até a próxima aula.